Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da série sobre os dízimos. Se por acaso eu lembrar de alguma coisa que possa acrescentar ao assunto, eu faço um outro vídeo. Mas a princípio esse é o último vídeo, da série sobre os dízimos. E hoje então nós vamos falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Então vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, irmãos, o que quer dizer esse versículo aqui, Os escribas, os fariseus, eles estavam dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Por quê? Por que eles davam o dízimo disso? Porque eles queriam as bênçãos que essas coisas trariam. Mas o que acontece? Eles estavam esquecendo da justiça, da misericórdia e da fé, que é o quê? Alimentar o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Ou seja, eles não estavam temendo a Deus. Por isso eles estavam o quê? Debaixo de maldição. Então por isso que Jesus ele começa dizendo aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por isso que ele começa com esse termo, ai de vós. Exatamente porque eles estavam tendo esse comportamento. Quando a gente vai lá para Deuteronômio 27, 19, diz assim, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então, irmão, Jesus ele não estava solicitando que as pessoas dessem o dízimo. Ele estava criticando a forma como os escribas e os fariseus davam o dízimo. Cristo ele estava criticando a motivação deles em dar o dízimo. Por isso que ele diz, ai de vós. Ou seja, eles não estavam cumprindo o que está em Deuteronômio 27, versículo 19. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que Jesus ele estava vivendo num período de transição das alianças, que a gente chama de transição das alianças. Mas ele veio o quê? Para cumprir a primeira aliança. E isso fica claro quando nós olhamos lá, por exemplo, em Mateus, capítulo 8, versículos 3 e 4, diz assim, E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos agora, irmãos, para o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4, que diz assim, Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, irmãos, o autor de Hebreus aqui, ele não está pedindo para dar o dízimo. Aqui ele está falando do dízimo de Abraão. Quando Abraão deu o dízimo, nós já estudamos sobre isso. Se você não viu sobre o dízimo de Abraão, você pode voltar lá e assistir. Então, quando Abraão ele dá o dízimo, ele recebe de Melquisedeque o quê? Pão e vinho. Então, Melquisedeque ele é uma tipologia de Cristo. Então, Cristo ele nos salva por meio do seu sangue. E por meio do seu sangue ele pagou o quê? O nosso resgate. Então por isso que diz que Abraão pagou o dízimo. Está mostrando que Cristo pagaria o nosso resgate e em troca nós receberíamos o quê? O corpo e o sangue. Então o escritor de Hebreus ele vai dizer que Abraão deu o dízimo dos despojos. Pão e vinho apontam que para a nova aliança. Corpo e sangue de Cristo. Então é como se Abraão tivesse participado da nova aliança. Então o foco dessa passagem aqui, irmão, não é o dízimo. O foco dessa passagem é mostrar que Jesus ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmão, nós já vimos no vídeo sobre o dízimo de Abraão, que os dízimos dos despojos dados por Abraão a Melquisedeque, eles vão ser consagrados a Deus e vão servir para a edificação da casa de Deus. Então, quem que é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Então, Cristo ele está salvando o povo de Deus e entregando para Deus os despojos, assim como Abraão entregou os dízimos dos despojos para Melquisedeque. Quando a gente vai lá para o livro de João, capítulo 12, versículos 23 e 24, diz assim,
E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, irmãos, quem que é o grão de trigo? Né? O grão de trigo é Cristo. E esse trigo, ele deveria morrer. E esse trigo, então, ele cai na terra. A morte de Cristo, ela gera muito fruto. Que fruto é esse? É a igreja. Essa igreja, ela é plantada no corpo de Cristo. Né? Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E essa igreja, ela está brotando, né? Dando o quê? Dando muitos frutos. Quando Cristo lhe ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele, né? Pela fé. Por quê? Porque um dia nós vamos ressuscitar de fato na sua vinda. Então, na volta de Cristo, esse trigo que é a igreja, agora ele vai ser colhido. Então, esse trigo é o dízimo. Né? Esse trigo que vai ser colhido é o dízimo. Quando a gente vai lá para o livro de Oséias, né? Capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então aqui nesse versículo, irmãos, ele está falando das duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, né, que irão congregar juntas. Elas vão ter uma só cabeça que é Cristo. Então o contexto aqui ele fala de plantação. Né? A palavra de Israel significa o quê? Deus semeia. Então Cristo ele está constituindo uma só cabeça em um só corpo. Cristo ele está sendo semeado nos corações. É a igreja sendo edificada. Né? Quando Cristo está sendo edificado nos corações, significa que a igreja está sendo edificada. Né? Aí depois que ele semeia, o povo começa a brotar. Até que vai chegar o grande dia de Israel, que é o dia em que Cristo vai plantar e colher. Então assim, João 12, 23 e 24, nós acabamos de ler, né, está confirmando que é a palavra de Oséias. Quando a gente vai lá agora para o livro de Apocalipse, irmãos, Apocalipse 14, ele vai falar de uma colheita. Apocalipse 14, ó, a partir do versículo 14, diz assim, ó, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. 15. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, irmão, nós sabemos o quê? Que a igreja é o quê? O trigo. E o ímpio é o joio. Né? Então, o que Cristo vai fazer? Cristo vai recolher o trigo e vai queimar o joio. Então, aqui está falando o quê? Do arrebatamento da igreja. Cristo ele já foi plantado nos corações. Né? Hoje a igreja ela está brotando. Ela está crescendo até que ocasião? Até o tempo da colheita. Então a colheita é o momento em que a foice vai ser lançada. Né? Então quando a igreja ela estiver amadurecida, Cristo então recolhe o seu trigo. Então aqui nós estamos o quê? Vendo que é a figura do dízimo. O dízimo ele está sendo tirado da terra e levado ao celeiro de Deus. Então, irmãos, nós vimos no vídeo sobre o dízimo na antiga aliança que primícias e dízimo é a mesma coisa. Então nós somos os dízimos. Por quê? Porque um dia o Senhor vai nos oferecer como primícias para Deus. Quando você está evangelizando uma pessoa, é como se você estivesse entregando o dízimo para Deus. No Novo Testamento, o dízimo são as primícias, né? São almas. Nós somos as primícias. Então no Novo Testamento Deus nos compara como ovelhas, né, como trigo, como grão, como cereal, coisas que eram dadas como dízimo na antiga aliança. Então a lei, irmãos, ela é sombra. O trigo é sombra. Os animais são sombras. A realidade é que somos nós. Né? Nós somos o dízimo. Nós somos as primícias. Então quando você ganha uma pessoa para Cristo, essa pessoa que você ganhou será primícias para Deus. Assim como na antiga aliança eles traziam o melhor para Deus, Cristo ele vai entregar o melhor para Deus, que somos nós. Lá em Tiago 1,18 diz assim, ó, segundo a sua vontade,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora, lá em Apocalipse 14, né, a partir do versículo 1, diz assim, ó: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes, né, os 144.000, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde ele quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, irmãos, o versículo fala aqui, comprados como primícias, ou seja, são os 144.000 das 12 tribos de Israel, que não são só judeus, né? São judeus e gentios, porque judeus só são de 2 tribos, né? Judá e Benjamim. Então, irmãos, Cristo é as primícias, e nós seremos o que? Apresentados como primícias, né? Como dízimos para Deus. Então, na antiga aliança, irmãos, os dízimos, eles eram entregues no templo, né? Na época das festas, né? 3 vezes por ano, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa de Tabernáculos. Então essa sombra, ela aponta para Cristo. Lá no Antigo Testamento, que havia a ordem de Deus para que o povo dedicasse os primeiros frutos ou os melhores frutos da colheita ao Senhor. Essas ofertas, elas eram levadas aos sacerdotes e consagradas ao Senhor. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 15, versículo 20, diz assim, ó: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então percebe aqui, irmãos, que Cristo ele é o que? As primícias. Por que primícias? Por que primícias estão no plural? Porque Paulo ele está se baseando nas festas. Depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, está falando da igreja. Lá em Isaías 27, versículo 12, diz assim, ó: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais, desde as correntes do rio, até o rio do Egito, e vós, ó filho de Israel, sereis colhidos um a um. Então aqui fala de colhidos, está falando de uma colheita. Então naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais, que dia que é esse? É o dia da volta de Cristo. O cereal, o que é? Fazia parte do dízimo no Antigo Testamento. Hoje são o quê? São os filhos de Israel. Lá em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, diz assim, ó: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, irmãos, perceba, né, que Paulo em nenhum momento das suas cartas, e nem aqui, né, ele está falando de dízimo. Ele está falando aqui de generosidade. Essa generosidade ela não pode ser forçada. Então, irmãos, não entregue uma oferta para Deus em forma de barganha, né? Ou seja, esperando uma bênção em troca. Como é feito com o dízimo hoje pregado nas igrejas. Nada impede, irmãos, que você dê para o Senhor 10% do seu salário. Mas isso não é o dízimo da antiga aliança. E sim uma oferta dada de forma voluntária e não obrigatória. Ou seja, nós não podemos converter o dízimo em dinheiro. Então, irmãos, o fato de o dízimo não precisar ser entregue não significa que você vai deixar de ajudar a obra de Deus. Então nós devemos sim ofertar para Deus, né, para a expansão da obra de Deus. Amém, irmãos? Então aqui nós encerramos o vídeo, né, sobre o dízimo na Nova Aliança, no Novo Testamento. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você tenha alguma dúvida ou mesmo queira fazer algum comentário do vídeo,
Peço que você use aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe aí seu like, né? Nos ajuda deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.